E hoje nós vamos falar esse tema. Para 2022, Deus falou o seguinte: olha, não te preocupe com aquilo que é a vez de comer, beber, porque isso Deus supre. Mas aquilo que é nossa decisão é onde nós vamos passar a eternidade. Isso depende de cada um de nós. Isso é nós que precisamos estarmos assim atentos a essa situação. Eu queria, antes de entrar na palavra, eu queria falar assim, quem tem experiência com mudanças? Nós vamos mudar de ano, né? Temos que nos preparar para um novo ano. Mas quem já mudou de casa, que tem experiência de mudar, né? É uma coisa assim interessante. Eu mudei muito na minha vida, né? E graças a Deus que estou há quase 30 anos no mesmo endereço. Mas quando a gente morava em Campinas, só em Campinas, em 9 anos, nós mudamos que 9 vezes. Uma vez por ano a gente estava mudando. Quando você vai mudar de lugar, de casa, o que a família fica preocupada? Nós vamos mudar para onde? Como é que vai ser a casa? Será que cabe tudo? Né? Não é verdade? Quando a gente vai mudar, as pessoas ficam preocupadas, como é que é lá esse novo lugar que a gente vai morar? Como é que é a casa? Então, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João 14, do verso 1 a 3, ao terceiro, do verso 1 ao 3. Então, a Bíblia, né, vai falar dessa mudança nossa. Você sabia que todo mundo vai mudar? Essa terra vai acabar. Mesmo que você não queira, você vai mudar. Nós vamos mudar. Agora, para onde? Como é que vai ser a sua casa? Depende da nossa vida com Deus. Por isso que Deus falou o seguinte: 2022, fala o que eu estou preparando. Porque aquilo que vai comer, beber, é tranquilo. Mas isso é o menor problema. O problema é onde nós vamos morar, né? Como é que vai ser o lugar, que lugar que você vai morar. Então, olha só o que Jesus falou lá, né, no Evangelho de João 14. Fala o seguinte: você está preocupado? Não turbe o teu coração, o vosso coração. Né? Jesus fala assim: está preocupado? Para de se preocupar. Não se preocupe. Não turbe o vosso coração, não fique preocupado. Credes em Deus, mas credes também em mim. Domingo passado eu conversava com uma irmã que aceitou Jesus, né? E a preocupação de muita gente que está, às vezes, na igreja católica, né? Que elas creem em Deus, com certeza. Mas não entende que Jesus falou o seguinte: credes em Deus, mas crede também em mim. Então Jesus, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, né? Aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem muita gente crendo em Deus, mas não crê em Jesus. E está contrário ao que a palavra está dizendo aqui, né? Jesus fala o seguinte: credes em Deus, mas credes também em mim. Aí Jesus faz uma promessa linda, maravilhosa. Ele fala o seguinte: na casa do meu Pai, né, tem muitas moradas. E ele vai lá preparar a nossa morada. Ele fala o seguinte: lá na casa do meu Pai há muita morada. Se assim não fosse, eu não vou lhe teria dito. Pois eu vou para preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus, né, ele falou assim: aquele que o Pai me deu na minha mão, eu tomei para mim, jamais lançarei fora. E aí Jesus fala o seguinte: eu estou subindo aos céus, vou para a casa do Pai, lá tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse, eu não teria dito. E eu vou lá e volto. Tá?
E quando eu voltar, eu vou receber vocês para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, olha que promessa linda, maravilhosa. Jesus subiu aos céus e falou o seguinte: eu estou indo lá preparar a morada para vocês. Então, é esse lugar que nós queremos, né? É que nós queremos saber onde nós vamos morar. Jesus falou o seguinte: olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Porque quem não crê no Pai, no Filho, não tem o Pai, né? É simples assim. Jesus, a palavra diz assim, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas tanto quanto receberam, que creram no seu nome, ele os deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, por isso, Jesus fala isso aí, ó, crede no Pai, mas crede também em mim. Então, eu pergunto, como é importante essa palavra de Jesus, aquele que recebeu a autoridade do Pai no céu e na terra, pelo que ele fez. Jesus, ele pagou um alto preço, né? Nós falamos o tempo inteiro, né? Do que Jesus conquistou na cruz para nós. E isso deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, deu a ele autoridade no céu e na terra. Deus falou o seguinte: olha, vou te colocar a você, né, Jesus, né, a condição de julgar o mundo, né? Quando ele veio na terra, ele falou: eu não vim para julgar, vim para servir. Mas nós estamos falando agora de uma segunda vinda de Jesus, né? Então é outra história. Então, nessa palavra de hoje aqui, né, que nós estamos falando o seguinte: se Deus, lá em Hebreus 11:6, fala, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, mas tanto quanto dele se aproxima, é importante saber que Deus é galardoador de todos que o buscam. Então, se Deus, presta atenção, se Deus é galardoador de todos que o buscam, que somos nós, que somos falhos, pecamos, ele tem que perdoar quando nós nos arrependemos. Imagina como ele não seria galardoador, recompensador do teu filho, que nunca pecou e carregou na cruz por todos os nossos pecados, né? Então, a Jesus ele deu o privilégio de, naquele último dia, quando todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessarão Jesus como Senhor, naquele dia ele tem autoridade, né, para poder dizer quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele vai dizer, né, porque a palavra já diz que quem não crê nele já está condenado. Mas já vai chegar um dia, uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, né? E, irmãos, eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, né, de George Miller, que é um evangelista missionário lá da época de 1805, nasceu lá na Inglaterra, que ele teve o ministério dele. E George Miller, que foi uma pessoa assim muito importante nesse tempo de avivamento, ele falou o seguinte, né, ele tem uma frase que eu coloquei lá, que fala o seguinte: olha, se a humanidade, deixa eu achar aqui, se a humanidade tivesse a ideia daquilo, espera aí, George Miller, cadê você? Ele fala assim, ó, se a humanidade, está aqui, se a humanidade tivesse ideia do julgamento que virá, eles corriam para se abrigar em Cristo. Eu vou repetir. Se a humanidade tivesse ideia do julgamento que virá, eles corriam hoje para se abrigar em Cristo. Então, é bem por aí, né? Então, quando nós falamos aqui, pense aqui, por exemplo, nós, Igreja de Jesus, estamos aqui louvando a Deus, glorificando o seu nome, nos reunindo para ouvir a palavra de Deus. E lá fora, tem pessoas que às vezes da nossa família mesmo, né, conhecido nosso, amigo nosso, que fala:
esses crentes são todos uns bobos, né? Ficam perdendo tempo de ir à igreja com coisa que eles vão resolver alguma coisa, né? Ou seja, falou assim, né? São uns bobos. Então, pessoas que estão aí levando uma vida, fazendo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, estão falando que nós somos bobos de vir à igreja. Aí, não te lembra alguma coisa? Quando Noé estava construindo a arca, né? Que as pessoas zombavam dele. Ah, seu tonto, né? Quem não chove, né? Você está fazendo um barco, para quê, né? Aí nós sabemos o final dessa história, quem foi destruído e quem Deus salvou, né? Então, nisto, né, nós estamos vendo hoje um mundo zombando da igreja de Cristo, falando que nós estamos perdendo o nosso tempo. Mas, enfim, né, a frase de George Miller é bem por aí, né? Se a humanidade tivesse ideia do julgamento que virá, eles corriam para se abrigar em Cristo, né? Porque nós estamos falando aí que aquela palavra que está lá em Isaías fala: busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos vendo aí muitos sinais aí que nós estamos vivendo os fins dos tempos. Agora, na volta de Jesus, irmãos, eu vejo assim muita direção do Espírito Santo aqui, né? Com louvor, com os louvores que foram escolhidos aqui. Eu não combinei nada e foram cantados aqui, que ruja o leão, né? Que a terra estremeça, né? Irmãos, a volta de Jesus, né? Ela vai acontecer, mas o tempo da graça já terá passado. O Espírito Santo já não estará mais aqui nesse mundo. A igreja já terá subido, né? Nós vamos ser, como é que é a palavra? Arrebatados, né? Eu, inclusive, quando a gente começou a participar, né, da igreja, o primeiro ministério, né? Isso há quase 30 anos atrás. Nós colocamos um adesivo, né? Usava-se colocar muito adesivo, né? Com frases da Bíblia no carro. E aí tinha uma frase assim, ó, cuidado, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Aí as pessoas que não conhecem a palavra, pessoas vizinhas lá, o que é isso, né? O que vai acontecer com o carro de vocês aí, né? Irmãos, o tempo da graça vai acabar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas quando Jesus voltar, vai ser diferente, né? Vai ser diferente, diferente de quando o Natal, né? Ontem nós celebramos o Natal, é uma época do nascimento de Jesus, mas agora o Natal passou, né? E nós temos que olhar a realidade daquilo que está, como disse bem a Tânia, né? Vamos olhar para frente, né? Vamos olhar para frente. E para frente, nós temos um 2022 aí batendo as portas já, domingo que vem, já é o dia 2. E nós vamos começar a ter que encarar aqui o seguinte, né? Que dentro da volta de Jesus, né? Quando nós falamos aqui da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, que ele veio como Cordeiro de Deus. Amém? Aquela ovelha muda que sofreu tudo, né? Humilhação, que veio, que passou por todo o sofrimento, foi humilhado, né? A gente que conhece a história do martírio ali, que passou Jesus ali na crucificação, é terrível o que Jesus sofreu. Mas só que não é mais assim. Agora vai vir o leão da tribo de Judá, né? Na primeira vinda foi o cordeiro, né? A ovelha que sofreu ali muda como ovelha muda, caminhando para o matadouro. Mas agora se prepare, porque
a palavra do Senhor, né? Está lá em Apocalipse 19:11. 19:11 fala da vinda, né, do leão da tribo de Judá. Mas antes disso, irmãos, eu queria só para contemplar aqui que eu falei que eu não vou falar sobre Apocalipse, assim, não vou pregar a questão de como será o arrebatamento, mas enquanto a igreja vai ser arrebatada, né, a igreja de Jesus, aqueles que estão em Cristo, serão arrebatados. Enquanto a igreja estiver nas nuvens sendo galardoada, quem ficar vai sofrer uma perseguição de morte. Né? Então, por isso que nós temos que estarmos prontos como a noiva de Cristo, para que quando as trombetas tocarem, nós não ficarmos para trás. Eu até já fiz algumas brincadeiras, né? Eu vou avisar antes para ninguém ficar constrangido, né? Eu pergunto assim: quando Jesus voltar, quem vai ficar contente, né? Aí alguém levanta a mão e fala assim: eu não vou ficar contente, eu vou subir contente, porque quem ficar vai estar encrencado. Por quê? Porque haverá a perseguição e, como está escrito na Bíblia, né? As pessoas, como já existe hoje controle, chips, né? Vai ter uma condição, ninguém vai conseguir comprar nada se não tiver os dados dele registrados num sistema. E aí, aquela pessoa que estiver colocando como cristão, ela não vai poder mais comprar nada. Então ela vai ter que fugir, porque se pegarem ela vai ter que ser levada, ela vai ser levada para negar a Cristo. Então essas pessoas vão viver assim, fora das suas casas, no mato, num lugar que ela consiga subsistir, sem ter que depender de um sistema de fornecimento de alimento, um supermercado, né? Hoje tem tudo fácil. Mas de repente, a hora que a igreja subir, que vier os tempos da perseguição, né? Aí já não é mais, aí complicou tudo. Se a pessoa não subiu, ela vai sofrer muito. Por quê? Porque se ela for comprar e não tiver a marca da besta, que é negar Jesus, ela não vai poder comprar, ela vai ter que fugir, senão vai ser presa. E sabe qual que vai ser a salvação? Ainda tem jeito de não ir para o inferno. Se ela negar a besta. Por quê? Se ela negar a Jesus, ela vai para o inferno. Mas, se ela negar a marca, aí falou assim: bom, tá bom, então você escolhe. Você não quer aceitar a marca? Vamos ali para a forca, né? Para a guilhotina. Então, a morte, né, vai ser a salvação daqueles que não aceitaram Jesus em tempo, né, em que o Espírito Santo está aqui. Bom, eu estou falando isso, irmãos, só para lembrar que nós estamos no tempo da graça. Nós estamos ainda em tempo de arrependimento. Aquelas pessoas que ainda não caíram a ficha, né? E quando nós estamos falando da volta de Jesus, não é mais o Cordeiro de Deus, é sim o leão da tribo de Judá. Abra comigo então agora no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 11. Diz assim a palavra de Deus: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamados de fogo. São chama de fogo, desculpa. E na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com o cetro de ferro.
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, né? E no seu manto está, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, diferente, né? Não é mais o Cordeiro de Deus, não é mais aquela ovelha, né, muda que vai para o matadouro, calada, né? Não, nós estamos falando aquilo lá, que ruja o leão, que a terra estremeça. Então, Jesus é esse que virá, né, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua coxa está escrito assim. Então, quando nós estamos falando aqui, né, Jesus ele está vindo para quê? Para pelejar, para erradicar o mal e julgar, né? Então, o que eu estou falando? Eu queria, assim, essa palavra de hoje, ela tem, assim, um momento, assim, para a gente refletir. A gente não pregou tanto aí nos últimos anos sobre o Apocalipse, mas, assim, uma coisa muito importante, né? Como foi a direção aí que a Lília teve para falar na hora da oferta, eu queria colocar para vocês, né, uma questão seguinte. Pensa vocês o seguinte: o que nós lemos no início? Não turbe o vosso coração, né? Na casa do meu pai há muita morada, e eu vou para lá e vou preparar morada para vocês. Agora, veja bem, a Bíblia que nós acabamos de ler, que Jesus vem para julgar, né? A primeira vez, Jesus, ele veio para anunciar o reino de Deus, e ele veio como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Mas agora não. Jesus, né, a igreja de Jesus já subiu, né, e Jesus vem para combater o mal e que a terra estremeça, né? O leão da tribo de Judá, ele vem realmente, e aquele que a palavra diz assim, né? Ele veio para vencer e venceu. Então, a missão de Jesus ela já está consumada, né? Ainda não aconteceu, mas a Bíblia já prevê, né, como que terminará. Então, a pergunta é o seguinte: se Jesus vem, palavra dele, para arrumar uma morada para nós no céu, né? Na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou lá para preparar morada para vocês, depois eu volto para receber vocês. Pergunto: se coloca agora no lugar de Jesus. Pastor, não é pecado pensar isso? Não, só para fazer aqui um entendimento. Se Jesus ele foi lá preparar a morada para nós, né? Eu pergunto, se hoje nós temos aqui muitas pessoas que não querem saber de vir para a casa do Pai, e Jesus é o encarregado de ir preparar a morada do Pai, lá na eternidade. Se tem alguém que fala assim, para mim, perda de tempo ir para a casa do Pai. Eu não quero saber, né? Não me agrada estar na casa do Pai. E lá, se agrada, lá eu quero. Também não. Né? Se você não se agrada estar na casa do Pai aqui, como que você acha que Jesus vai te receber lá? Não é uma coisa séria para se pensar? Por isso, aquelas pessoas desigrejadas, né? Pessoas que falam assim, eu não preciso de igreja. Como não? Jesus falou o seguinte, né? Se você está em mim, eu estou em você, né? Então, nós estarmos na igreja, não é estarmos aqui na igreja batista da família de Osasco, não. Estamos pertencendo ao corpo de Cristo. Você pode estar em uma outra igreja, não precisa ser nesta, mas na igreja de Cristo, você é parte do corpo. Então, Jesus, ele fala o seguinte, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Vai ter tudo preparado para a grande boda do Cordeiro. E você, a pessoa, eventualmente, fala assim, não, eu não gosto de igreja, né? Não é uma questão de gostar,
é que nós precisamos estar ligados no corpo. Porque se você não está no corpo, você não está no propósito de Deus. Se Ele vai preparar uma morada para nós, e você não quer estar na casa do Pai hoje, aqui, por que você acha que o Pai vai te aceitar lá na mansão celestial? Não é? Então nós precisamos pensar, né, que 2022, 2022, segunda chance, né, para que a gente repense as nossas atitudes, né? Então, quando a gente pensa, né, da questão, imagina o seguinte, eu coloquei aqui, Paulo ele explica lá em Gálatas 4, de 6 a 7, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus, né? Então, você sabia que só os filhos de Deus têm o Espírito Santo? Né? Só os filhos de Deus, aqueles que creu no seu nome, que aceitou Jesus como Senhor e que tem o Espírito Santo. Então, só os filhos têm o Espírito. Então, nisso aqui, Paulo está falando, né? De sorte que já não é mais escravo, porém filho. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Se tivesse uma festa numa casa muito rica, aonde, né, você preferia ser convidados ou filhos? Por que eu estou falando isso? Quando você tem uma festa, né, os filhos têm responsabilidade na casa, não é verdade? Os pais falam assim, ó, filho, né, olha aí, me ajuda a receber, não é? Ajuda se precisar de alguma coisa, se correr atrás. Então, o filho, numa festa, ele tem responsabilidade. O convidado não, né? O convidado vai lá na boa, né? Vai ser servido e tal, né? Aí eu pergunto, qual que você prefere? Numa casa muito rica, você ser filho ou convidado? Se você falar que você prefere ser filho, lembra-se que vai sobrar responsabilidade para você. Se você falar, não, eu prefiro ser convidado, aí você só vai ser servido. Gente, é uma pergunta tão sutil, né? Mas pensa vocês, tem muita gente que vai falar, eu quero ficar na boa, eu quero ser o convidado, eu quero ser servido. Que idiotice, meu Deus, né? Como é que pode? Mas tem muita gente que vai me responder assim, por isso que eu não quero que ninguém responda. Mas eu quero dizer o seguinte, faça a opção de filho. Por quê? Porque o convidado, no dia seguinte, né, ele está na sua casa, não tem aquela fartura, não tem aquela riqueza, não tem bens. O filho não. O filho naquele dia tinha responsabilidade, tinha que ajudar a receber, tinha que cuidar para ver se não faltou o vinho, se não faltou as comidas, se não faltou isso e tal. Mas é filho. O filho, ele depois, no dia seguinte, ele continua na casa do pai, naquela casa que tem tudo, e o convidado não. Por isso, né, eu me lembrei aqui, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão, eu lembrei na pregação, acho que de domingo passado, ou na outra, já estou me perdendo aqui. Eu contei uma passagem da minha vida pessoal, quando eu era criança, que eu tinha uns 10 anos, por aí, uns 9 anos, acho que uns 8 a 9 anos. E eu estava na casa da minha irmã, morando por uns 6 meses, que nasceu minha sobrinha, e eu fui chamado para ajudar ela naquele período que a criança nasceu e tal. Então eu ia levar almoço ao meu cunhado, e eu ficava ajudando ela e tal, né? E aí, na minha casa, na casa do meu pai, nós somos em muitos irmãos e tinha lá, e ali era assim, trabalhar, né? E eu, morando na casa da minha irmã, eu chego na casa do meu pai, acho que era Natal, véspera de Natal, e o pessoal estava preparando lá
Não, sei lá, tinha alguma coisa que ia receber gente lá. E eu estava todo bonitinho, com roupa de passeio, ali sentadinho, e os meus irmãos todos trabalhando, né? Aí meu pai olhou para mim: o que você está fazendo aí? Eu estou lá na casa da minha irmã agora. Você não é visita, não. Pode tirar essa roupinha limpa aí e vamos trabalhar. Então, eu estava lembrando disso, né? Deus, Ele olha para nós e fala assim: você não é visita, você é filho. E filho tem que trabalhar. Mas trabalhar, né? Por que trabalhar? Você é filho. Você tem que servir, tem obrigações e responsabilidades, mas o que você tem de privilégio de ser filho, né? Você não imagina. Mas as pessoas, quando falam assim, trabalhar... Então, irmãos, eu queria dizer para você, você que é visita na nossa igreja, você é muito bem-vindo, quantas vezes você quiser. Mas, esteja numa igreja, por favor, que seja visita aqui, mas que vocês possam estar numa outra igreja. Se você não estiver numa igreja, venha para participar do corpo de Cristo. Por quê? Porque o Senhor está preparando morada para os filhos, e não para as visitas. Então, não, eu sou visita aqui, então está resolvido. Você faz parte, né? Você faz parte de um ministério, você está, porque o Pai, a casa dele, né? Ele tem tantas pessoas para receber, tantas coisas, e ele está contando conosco como filho, não como visita. Então, eu não estou falando, não mistura essa visita da ilustração com você é visitante, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, né? É um privilégio você estar na casa do seu pai, como você, visitante, se sinta na casa do seu pai. Mas eu creio que você tenha um lugar, né, uma casa do pai para estar. Se não estiver, procure enquanto é tempo, né? Então, eu queria dizer para você sobre o trabalho. Tem gente que foge do trabalho. Foge do trabalho. Jesus falou lá em João 5,17: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Irmãos, trabalhar é uma coisa muito digna. Tem gente que acha que trabalho veio com o pecado. Não é. Quando Deus, né, criou o mundo, o pecado ainda não existia. Não é? E Deus trabalhou. Ele trabalhou para criar, foram 6 dias ali criando tudo, e Deus trabalhou. Então o trabalho é de Deus, não é pecado. Né? Tem gente que acha, eu estou sofrendo muito, tenho que trabalhar muito. Trabalho é dignidade. Jesus falou: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Se o nosso irmão mais velho, Jesus, que nós somos todos filhos de Deus, nos ensinou isso, então, para pensar nessa mensagem para 2022. Né? O Senhor está falando assim, você quer ser visita na casa do pai ou filho? Filho trabalha, né? Então, e o pai tem muita coisa para colocar em ordem a sua casa, porque ele quer mais filhos, e precisa preparar mais, né? E mais para poder receber. Então, nisso aqui, né, é um desafio que nós estamos tendo. Então, como nós estamos falando, né, 2022 é um novo ano, e Deus espera cada um de nós, né, com uma disposição para aquilo que Ele preparou para nós. Tem muita coisa para 2022 que Deus já preparou. Só que aí, qual é o ponto? O ponto é que muitas pessoas falam assim: pastor, mas eu não posso, eu trabalho, eu não tenho tempo. Eu queria dizer para vocês uma coisa: Deus não chama quem está à toa. Vou repetir, não é com ofensa não, tá, gente? Estou falando, nós vamos falar aqui na Bíblia. Eu não posso porque eu trabalho. Então, você está totalmente enquadrado naquilo que Deus quer
Porque Deus não chama aquele que está à toa. Ele chama aquele que está trabalhando. Vamos lembrar aqui, quando Deus chamou Moisés para trazer o povo do Egito, né, tirar da escravidão, Moisés estava lá pastoreando as ovelhas. Você se lembra dessa passagem? E aí ele atraiu Moisés através de uma sarça ardente. Moisés estava lá trabalhando. Gideão também, quando Deus chamou Gideão para tirar os israelitas da mão lá dos amonitas, né? Moabitas, aí Gideão estava amassando trigo no lagar. E tanto um como o outro arrumaram desculpa para Deus. Então, não se preocupe que a sua desculpa não vai colar com Deus. Se você falar o seguinte: ah, Senhor, quem sou eu? Moisés falou assim: eu sou um homem de queixo duro, de língua pesada, porque Moisés era gago. E Moisés, ele falou o seguinte: Senhor, como é que eu vou falar lá com o faraó? Se eu sou gago. Brincando aqui com Moisés, né? Então, Deus falou o seguinte: não te preocupe. Mas Moisés insistiu tanto que Deus falou assim: tá bom, eu vou chamar seu irmão Arão e você vai falar para ele e ele vai falar para o faraó. Ele vai ser teu intérprete, mas eu vou falar para você, você vai falar. Né? Deus não abriu mão de Moisés, mas Moisés perdeu a oportunidade. Assim como Isaías tinha problema lá de falar: quem sou eu, homem de língua impura? E Deus já pegou um anjo lá com uma brasa lá e queimou e purificou. Moisés poderia ter curado a gaguice dele lá, tranquilamente, se ele pedisse para Deus. Mas não, eu não posso. Aí Deus falou assim: tá bom, mas você não vai ficar livre não, eu não vou desistir de você não. E aí Gideão também colocou uma desculpa lá, falou: olha, Senhor, né, eu sou o menor, sou o mais fraco. Então, Deus falou assim para Gideão: olha, vai nessa força, Gideão, que eu sou contigo. Não é que você que tem que ser forte, o importante é que eu sou contigo. Então, quando nós estamos falando aqui de pessoas que foram chamados, né, e estavam ocupados, lembra do rei Saul, os 2 primeiros reis? Saul também estava procurando as mulas do seu pai lá, quando Deus o chamou para ser rei. E Davi, quando o profeta o Samuel, né, foi para a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei, a palavra diz que Jessé chamou todos os seus filhos. Estava todo mundo lá na casa, né, todos bonitões lá. Aí Samuel veio para escolher aquele que seria ungido rei. Irmãos, Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou. Todos que estavam presentes, nenhum deles era aquilo que Deus escolheu para ser o rei, né, para ungir como rei. Aí Samuel fala assim: tem mais algum filho seu? Sim, tem meu filho Davi que está trabalhando no campo. Chama o trabalhador. Vocês viram que Deus não escolheu nenhum dos que estavam ali à toa? Ele falou assim: eu quero aquele trabalhador, né? Davi estava lá pastoreando as ovelhas. Irmãos, mas assim, nós estamos falando aqui das situações aqui, das escolhas. Então não fale para Deus que você não pode porque você trabalha, porque Deus não escolhe a pessoa, que Ele quer exatamente quem está trabalhando. Né? E Ele, com certeza, Ele vai dar a condição para você servir a Deus, mesmo com o seu trabalho. E você vai ser uma pessoa, se você ainda não serve, eu estou falando partindo da hipótese que você ainda não serve. Então, eu quero dar um exemplo aqui para a nossa palavra de hoje, o chamado do profeta Eliseu, que também estava trabalhando quando ele foi chamado por Deus para o seu ministério profético, né? Então, essa é a palavra de Deus para nós nos basearmos aqui naquilo que Deus tem para a nossa vida mudar de patamar. Né? Nós estamos falando aqui o seguinte, né? Se você abrir comigo,
Se você abrir comigo aqui na 1 Reis 19, você vai ver aqui como é que foi o chamado do profeta Eliseu para servir a Deus. Olha só, é muito interessante. 1 Reis 19. Deixa eu chegar lá. A palavra diz, né, que Eliseu estava trabalhando no campo, né? E aí Elias passa. E Eliseu está no campo com 12 pareias de bois. Só 12. Então, 19. Vamos ver do 19 ao 21. Então, olha só o que diz a palavra. A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali, né, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, né? Estava na 12ª. E Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele, né? Irmão, olha só que chamado mais interessante. Elias passa no campo, Eliseu está trabalhando, e Elias joga o manto sobre Eliseu, né? E aí o que aconteceu, né? Eliseu fala para Elias, né? Eliseu fala aqui para Elias no verso 20. Então, deixou estes bois, correu para Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: vá e volte logo, pois já sabes o que fiz contigo. Então, Elias não chegou e falou assim: Eliseu, Deus está te chamando, né, para me seguir, né, para ter um ministério profético. A capa de Elias, né, é uma capa assim que tinha uma unção tremenda. Na época, né, nós temos que lembrar que a época não era como nós temos hoje o mover do Espírito Santo, né, nos ministérios que cada um de nós temos e recebemos. Não, mas na época Deus agia de forma diferente, né? A capa de Elias tinha um poder tremendo. Ele tocou a capa no Rio Jordão e as águas pararam, né? Ele lançou a capa sobre Eliseu e Eliseu já entendeu, porque ali representa o mover do Espírito Santo de hoje, né? O Espírito Santo já falou no coração de Eliseu o que significava aquela capa sobre ele. Então Eliseu chega para Elias e fala assim: Elias, tudo bem, mas me espera eu beijar meu pai e minha mãe, né, primeiro. Aí Elias falou assim: tá bom, mas vai num pé e volta no outro, né? Porque você já sabe, né, a palavra de Elias aqui é interessante, né? Ele fala assim no verso 20, vai e volte logo, porque já sabe o que fiz contigo. Ou seja, o Espírito Santo já te falou que você é um escolhido de Deus. Você tem um chamado para o ministério profético. Então, Eliseu já imediatamente, né, recebeu aquele chamado, e ele vai beijar o pai e a mãe e volta. Aí o que ele faz? Vamos embora? Não. A palavra diz ainda, né, no verso 21, voltou Eliseu para seguir Elias. E ele pegou a junta de bois, presta atenção, ó, a junta de boi, matou todos os seus bois, tocou fogo na sua carroça, nos seus instrumentos agrícolas, fez uma fogueira, assou os bois, fez um churrasco e serviu o povo. Falou: agora sim, podemos ir. Não é interessante? Aí você que lê a primeira vez a Bíblia, que você não reflete no que significa isso aqui, você fala assim: ué, qual foi a de Elias, do Eliseu? Ele estava tão alegre com o seu chamado que ele falou: vou dar uma festa que eu estou me livrando do arado, da roça, dos meus bois, e agora eu vou levar uma outra vida? Não, né?
totalmente diferente. Eliseu, ele tomou uma decisão. Irmãos, é isso o que nós precisamos. Deus nos chama. Aí você recebe aquela direção do Espírito Santo, né? Hoje você não vai ver um Elias aqui jogando a capa sobre você. Mas eu creio que o Espírito Santo já falou no seu coração um chamado. Aí vem a sua decisão. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eliseu sentiu esse chamado de Deus, falou assim, eu vou. Mas eu não vou fazer de conta que eu vou. Eu vou para valer. Então, Eliseu, ele pegou, falou que é o seguinte, vou lá falar para o meu pai, para minha mãe, que eu vou seguir Elias e não volto mais para essa vida. Não vou experimentar se esse ministério é bom, não vou experimentar se Elias é boa gente, né? Não, eu vou seguir Elias, ou seja, eu vou atender o chamado de Deus. E a hora que ele toma essa decisão de matar os seus bois, queimar os seus instrumentos e fazer um churrasco e servir o povo, ele está falando o seguinte, acabou, eu estou virando a página para uma nova vida, amém? Hoje tem muitos crentes, irmão, que nem Pedro, que Jesus chegou para Pedro, à época, e falou assim, vinde que te farei pescadores de homens. O que aconteceu? Na primeira cruz, né, primeira situação que Pedro passou, que Jesus foi crucificado, mas Jesus tinha falado tanto que seria crucificado, né? A gente não entende. Aí Pedro desanima e fala, vamos pescar. E ele leva 6 com ele, não só ele desanima, como leva outro junto. Então, o que nós estamos falando? Eliseu, ele tomou uma decisão de que agora a minha vida é servir ao Senhor. Por isso que eu sempre falo, né, do nosso chamado aqui, meu e da minha esposa, que começamos com o Ministério de Casais. Tem um hino que ficou muito marcado, né? Até esses dias eu não me lembro se foi, acho que o Diogo mandou para mim, né, um hinozinho que falava, tocando o hino, né, que fala o seguinte, né? Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Então, quando você tem um chamado, quando Deus colocou esse chamado no nosso coração, que nós começamos a caminhar, falou assim, não dá mais para voltar atrás. Então, essa decisão, né? Quando nós falamos aqui que Deus, né, assim como Elias lançou a capa sobre Eliseu, Deus, através do Espírito Santo, tem movido os nossos corações para chamados que tem passado para os irmãos. Deus mostrou nesse projeto de orações de 90 dias, né, que Deus está aqui, Ele está ouvindo as nossas orações, amém? Que Ele está em contato conosco. Não é um Deus que está lá e nós estamos cá. Não, Ele está conosco. Então, quando nós acreditamos que é um Deus conosco, que Ele está com um propósito na minha vida, na sua vida, que você é parte, né, desse projeto de Deus, Deus começa a dar os passos seguintes. E os passos seguintes, irmãos, é nos preparar para a segunda parte. Quando Eliseu tem o chamado, ele se prepara para uma outra parte da vida dele, e ele fala assim, essa parte aqui, fica para trás. A minha vida antiga não conta mais. Ou seja, quando nós fomos chamados para Cristo, nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Eu sei que muitos que estão aqui fizeram isso, né? A vida de vocês mudou, né? Aquela vida que você tinha antes já não faz mais parte da sua vida. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que não estão aqui, não está hoje, eu estou falando, não estão na igreja,
porque ainda não tomou essa decisão para valer, que é falar o seguinte: aquela vida antiga não, né? Aquela vida sem Deus não é mais, não me pertence mais. Deus está falando o seguinte, né? Uma segunda chance, 2022, para que a gente possa sentir esse chamado de Deus, crer nele e tocar fogo, né? Naquilo que é a nossa vida antiga, que nos prende, para falar assim: não, eu quero realmente um 2022 diferente, né? Eu quero uma vida de fazer aquilo que Deus tem me chamado, né? Essa capa de Elias aí é um símbolo do Espírito Santo falando conosco, movendo os nossos corações. Mas o que nós precisamos? Tomar a decisão que Elias tomou. Uma decisão que falou o seguinte, né? Eu vou e não volto mais para trás. Como a irmã Tânia falou aqui na administração, é para frente, né? Para frente, vamos seguir em frente, porque Deus está nos chamando, porque Ele tem coisa para nós. Coisas grandiosas, não é qualquer coisa não, tá? Coisas grandiosas que vai começar abençoando a nossa casa, a sua família. Quando nós começamos e assumimos um compromisso, aí vem a parte seguinte aqui da vida de Eliseu, né? Então eu falei aqui do chamado de Eliseu, que foi muito inusitado, né? Que eu nunca tinha visto nada, né? Um chamado assim tão diferente, que o profeta nem fala, a capa fala por si, né? Ou seja, foi a unção do Espírito Santo. Mas vamos falar da segunda parte aqui do chamado de Eliseu, desculpa. Então, o chamado de Eliseu, 2 Reis 2:1. Quando você vai para 2 Reis 2:1, a palavra diz assim, né? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, quem conhece a história da Bíblia, quem leu a Bíblia inteira, sabe que o profeta Elias, que foi assim tremendamente usado por Deus, né, enfrentando lá os profetas de Baal, né, enfrentou a terrível Jezabel, e foi aquele teste, né, que há Deus em Israel, né? Caia fogo do céu, queima esse altar. Então Elias ali, né, na fé, prova para o povo que não acreditava que há Deus em Israel. Mas esse Elias tem o seu momento de áurea, mas também Deus recolhe Elias. E a palavra diz que Elias foi tão importante que Elias foi recolhido. Ele não foi encontrado o corpo de Elias, ele foi recolhido, arrebatado num redemoinho, né, que Deus o levou, né? Então, Deus já estava preparando Eliseu para substituir Elias, para dar sequência no ministério de Elias. Então, irmão, temos um propósito. Deus está olhando, está vendo o crescimento do seu reino, e Ele está preparando Eliseus para 2022, né? Pessoas que entenderam o chamado de Deus, creram no mover do Espírito Santo e acreditaram a ponto de falar o seguinte, né? Aquela vida sem Deus já não me serve mais. Agora eu vou levar esse propósito a sério. Então, quando nós vemos aqui, né, indo um pouquinho, que não dá para ler a Bíblia inteira aqui para contar a história dos dois, mas a palavra diz aqui em 2 Reis 2:1, quando estava o Senhor para tomar Elias para o céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, vamos falar agora dessa caminhada, dessa preparação de Eliseu para assumir, né, o lugar de Elias. Olha que coisa importante para a gente aprender com as sacadas de Eliseu, a reação de Eliseu, a atitude de Eliseu para a nossa vida, para o nosso ministério. O que diz a palavra? Que Elias sai de Gilgal para Betel e Eliseu o acompanha. Antes, eles estavam em Gilgal. E eu queria dizer para vocês
que o que significa Gilgal e o que significa Betel, para vocês entenderem o contexto dessa palavra. Gilgal, se você for lá em Josué 5:8, vai mostrar que, eu vou abrir aqui Josué 5:8, que é o lugar em que Deus pediu para Josué circuncidar toda a nação de Israel, né? E Gilgal era o lugar. Então, deixa eu ver se eu separei aqui para não precisar abrir. Ó, tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar do arraial até que sarassem, né? Então, quando um povo de Deus era circuncidado, sendo ele ainda adulto, eles ficavam como uma pessoa que passa por uma cirurgia, né? Precisa de uma recuperação. E ali eles ficaram até que sarassem. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, o que é Gilgal? Lugar de compromisso com Deus, lugar de aliança, lugar em que o povo de Deus aceita ser circuncidado e Deus, em contrapartida, arranca dele o opróbrio do Egito, né? O que é o opróbrio do Egito? Aquela marca, né, que eles trouxeram, aquele ranço do Egito, que ainda sobraram. Deus fala assim: agora sim, a aliança está feita, né? Vocês são circuncidados, vocês são marcados como povo de Israel, e eu tiro, né, aquele passado da vida de vocês. Agora vocês são novos, é um povo digno, né? Não é mais aquele povo que lembrava do alho, né, dos pimentões, das coisas lá do Egito. Irmãos, o que significa Gilgal? Lugar de aliança com Deus. Então, antes de partir para o momento em que Elias seria arrebatado no redemoinho, ele estava onde? Em Gilgal. Gilgal é lugar de aliança. Então, primeiro, né, nós estamos falando da atitude de Eliseu. Eliseu vira a página, fala assim: essa vida antiga não mais me pertence. Toma uma decisão, mas decisão com atitude. Porque aquela pessoa que fala assim: eu vou, mas não vai. Ah, espera aí, né, estou indo, mas não vai nunca, né? Deus está falando o seguinte: não me serve. Eu quero aquela pessoa que realmente fala: vou e vamos. Porque Deus está precisando, a obra de Deus tem que acontecer. O inferno está levando muita gente, e a igreja de Cristo tem que marchar, e para isso Deus nos chamou. Então, nisto, só para vocês entenderem, o primeiro passo de Eliseu foi a atitude que ele tomou junto com a decisão. Não é só uma decisão: agora eu sou de Cristo. Mas de qual a sua atitude? A mesma? Não, não pode ser a mesma. Mate os seus bois, queima os seus arados, suas carroças, e fala assim: não, a minha vida antiga não mais me pertence. Eu vou levar um compromisso com Deus. Aí passa por Gilgal. Gilgal é lugar de aliança. Nós precisamos aliançar com Deus. Fala assim: Deus, Senhor, eu sou teu e tu és meu, né? Isso é aliança. E eu creio no Senhor, por mais que a figueira não floresça, por mais que não haja gado no curral, por mais que a oliveira minta, eu confio no Senhor. Não é aquela pessoa que vai tremer na primeira situação em que a vida nos apronta, né? Situações para você testar até que ponto você confia no seu Deus. Isso aí é aliançar. E Eliseu aliançou com Deus, ele firmou ali em Gilgal, e a partir dali ele vai para Betel, né? Onde nós lemos aqui, né? Só para vocês pegar aqui o contexto, a palavra diz lá que, 2 Reis 2:1, diz assim, ó: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, ele partiu de Gilgal em companhia de Eliseu,
Mas olha só, eles estão indo para Betel. Betel significa o quê? Casa do pão, casa de Deus. E lugar de resistência. Quando a gente fala participar da casa de Deus, participar do projeto de Deus, vem muita luta, vem muitas provas para você. Ah, acho que não, hein? O pessoal lá, né? Me olharam torto. Teve um lá que não me, né? Nem me recebeu direito. O pastor me deu bom dia. É um exemplo, né? Então, Betel significa a casa de Deus, lugar de resistência. E vocês vão ver, irmãos, que às vezes, né, nós temos que ficar atentos para entender aquilo que nós temos de propósito. Porque quando você entende o propósito que você tem na sua vida, não é qualquer empecilho que vai te segurar. E aqui, a gente já está caminhando para o fim aqui, tá? E aqui, a palavra no verso 2 diz que assim que eles caminharam lá, disse Elias a Eliseu. O próprio Elias falou assim para Eliseu. Falou assim, ó, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias não convidou Eliseu para ir para Betel. Fica aqui, pelo contrário, fica aqui, que eu vou lá, porque o Senhor me chamou lá para Betel. O que aconteceu? Eliseu olha para Elias e fala assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E acompanhou Elias. Irmãos, eu estou falando que tem situações que vêm dar para você de mão cheia um motivo para você parar. Para você não seguir o propósito para o qual Deus te chamou. E você fala, né, aqui aconteceu. Aqui, o próprio Elias falou para Eliseu, fica aqui, que eu vou lá porque o Senhor me chamou. Eliseu falou assim, não. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E aí, Elias falou, então vamos. Né? Irmãos, se você vê dentro da igreja, acontece coisa. Se você vê, às vezes um irmão, uma irmã, uma situação, uma própria pessoa do ministério, te segura. Não que ela está fazendo isso por maldade, mas ela não está entendendo a importância disso na sua vida. Mas se você sabe o propósito, aonde você está e aonde você quer chegar, você fala assim, não, eu sei o que eu quero com Deus. E você não vai deixar ser, né, retido ali. Aí, para avançar aqui mais um pouquinho. Então, eu estou dizendo que é uma preparação ali para Elias estar para ser recolhido, né? No verso 3, diz que os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre sua cabeça? Respondeu ele, também o sei, né? Calai-vos, né? Então, os outros discípulos vieram falar, você sabe que hoje, que é o dia que o Senhor vai recolher Elias, né? Mas aí vem Elias e no verso 4, para a gente fechar aqui, Elias disse a Eliseu, ó, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, de novo, não vou ficar não, tão certo como vive o Senhor, como certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. Então, os discípulos do profeta que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes, esse aqui eu já li, no verso 6, disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui que eu vou até o rio Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos do profeta e pararam uma certa distância deles. E os dois passaram junto ao Jordão. Elias chegou lá e tomou seu manto, enrolou e o feriu as águas e dividiu o rio Jordão em dois lados. E eles passaram a pé seco. Havendo passado, Elias disse a Eliseu, olha só
a atitude de Eliseu. Elias vai e fala o seguinte: ó, eu estou para subir. Pede-me o que queres que eu te faça, que eu te farei. Irmão, Elias dá a oportunidade, né? Assim como Jesus fala para o cego lá, né? Que queres que eu te faça, né? Que eu vejo. Quando Elias fala para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faço, Eliseu falou o seguinte: eu quero unção do Espírito em dobro que você tem. Olha só, irmão. Eliseu falou assim: é isso? O que eu pedi, eu tenho? Eu quero a tua unção em dobro para eu fazer o ministério, né, profético que dá sequência aqui. E evidentemente, né, que Deus tinha, quando Elias fala, ele está falando boca de Deus, né? Ele está falando a vontade de Deus. Eliseu não fez igual aquele rei, eu até esqueci o nome do rei, que o profeta fala para ele assim, né? Atira tuas flechas contra o lado que estão os seus inimigos. E ele vai, atira 1, 2, 3 e para. E o profeta ficou muito bravo, falou assim: rei, você perdeu a oportunidade. Se você tivesse continuado lançando as suas flechas, o teu inimigo seria totalmente aniquilado. Como você lançou só 3 e parou, perdeu a oportunidade, porque o seu inimigo vai continuar ainda tentando contra ti. Então, irmão, quando Eliseu tem a oportunidade de receber de Elias, e Elias, lógico, né, na direção de Deus, fala para ele: pede o que queres que eu te dou. E Eliseu não pede nada mais, nada menos do que a unção do Espírito em dobro. Irmãos, o que Deus está falando para nós? Quando nós, o ano inteiro, nós estamos falando que Deus está falando o seguinte: você não está só. Pede, né? Se você ficar em mim e eu em você, tudo que pedires ao Pai eu te dou. Está falando o seguinte, né? Você peça que você pisará em escorpiões, os fogos não te queimará, a água não te, né, você não afundará. Deus está falando o seguinte, né? Eu estou te dando a cobertura que você precisa para fazer a obra. O Espírito Santo está conosco. Deus está falando o seguinte: eu tenho o poder do Espírito Santo para você usar aqueles dons, né? Aquele que Deus já preparou para nós andarmos nele. Mas o que depende? Depende da sua visão de saber o que você quer com Deus. Como é que você quer caminhar com Deus? Eliseu sabia o que queria. E quando Elias ele está subindo, ele lança a capa. Eliseu pega a capa de Elias e Elias é arrebatado e Eliseu volta com a capa. Está lá do outro lado do Jordão os 50 profetas que ficaram lá com ele, né, discípulos dele, esperando ele. Só os 2 atravessaram o Jordão. A palavra diz que Eliseu, assim como Elias, né, tocou a capa e o rio Jordão abriu em 2, Eliseu toca a capa na água e o rio abre-se em 2. O que é isso? Para que os discípulos vejam que Deus era com ele. Amém? Irmãos, nós tivemos essa experiência na nossa igreja. 90 dias de orações e nós falamos: peça, ore um pelos outros que nós vamos ver milagre acontecer. E nós ouvimos testemunho de milagre. E milagres ainda vão acontecer. Porque não é nós. Deus está falando assim: eu sou contigo. Creia em mim. Creia que milagres maiores que Jesus fez, vocês farão. Então, nós estamos falando o seguinte: Deus é conosco. E Deus está falando o seguinte, né? Eu estou preparando um 2022 de aqueles que querem caminhar com Deus em poder, vai receber a unção do Espírito Santo. Vai receber aquilo que Eliseu recebeu na unção em dobro da capa, né, do poder, do mover do Espírito que estava em Elias. Acredite,
Só para a gente encerrar, só que nós temos que ter uma coisa conosco. De Deus não se zomba. Né? De Deus não se zomba. Deus não dá para enganar. Deus conhece as nossas motivações, conhece os nossos corações. E se há uma coisa que Jesus condena, é pessoas que acham que podem enganar e às vezes quer viver de aparência. E Deus está falando o seguinte, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Não adianta. Ele disse assim, diga ao fraco, eu sou forte. Não está dizendo que o fraco é forte, mas diga ao fraco que mesmo na sua fraqueza, Deus te faz forte. Jesus, para nós entendermos aqui essa passagem que ele quer que você seja transparente, que você seja, que você não haja por mostrar uma coisa que você não é. A palavra diz que Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E eles estavam caminhando por entre as cidades ali, que era ali 10 quilômetros, 20 quilômetros, sei lá quantos quilômetros naquele deserto, e dava fome, né? Aí os discípulos estão vindo e vê lá ao longe uma figueira frondosa. Né? Opa! Imagina você com fome, tá? Umas 4 horas andando no sol quente sem comer e ver uma comida lá na frente, né? Uma árvore que tem frutos, né? Que mataria a sua fome. Eles foram todos com muita expectativa para aquela figueira. E quando chegaram lá, a figueira frondosa não tinha um fruto. E aí, a palavra diz, né? Deixa eu ver se eu marquei qual a passagem aqui. A palavra diz que, Marcos 11, 24. 11, de 12 e 14, desculpa. A palavra diz que não havia fruto porque não era tempo. Jesus ficou tão decepcionado de ter chegado até lá e não encontrar um fruto, que falou o seguinte, então bom, mas que você também, ninguém jamais coma fruto de ti. E na mesma hora, aquela figueira secou. Irmão, tem muitas pessoas que não entendem essa passagem. Falam assim, não é possível. Se a própria Bíblia diz que não havia fruto porque não era tempo de fruto, por que Jesus foi tão cruel com essa figueira em profetizar a esterilidade dela e ela secou, né? Por conta de que ela mostrou aquilo que ela não era. Como assim, pastor? Uma figueira, quando ela está frondosa, cheia de folhas, é porque tem fruto. Não era época de fruto, então nenhuma figueira tinha folhas. Então eles nem iam atrás daquelas figueiras que sabia que não tinha fruto. Mas aquela figueira se encheu de folha sem ter fruto. Ela poderia ter sido uma situação especial, né? Que Deus abençoou, que ela deu fruto fora do tempo. Mas não. Ela tinha as folhas, mas não tinha fruto. Então, diferente das demais figueiras, que estavam tudo secas, de longe eles nem irão procurar, aquela figueira se mostrava de longe como uma figueira frondosa. E quando ele chega lá, não há um fruto. Jesus não está condenando ela a não ter fruto. Está condenando ela se parecer com aquilo que ela não é. Então, por isso, né, que nós estamos falando. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas limitações. Não tenha receio de falar, Senhor, como Gideão, né, sou menor. Né? Não tenha receio de chegar para Deus e falar assim, me ajuda. Né? Quem sou eu que nem Moisés, né? Língua pesada. Não tenha dúvida, receio em falar das suas limitações, mas fale do seu coração, porque o Senhor, Ele transforma, Ele muda, Ele fala assim, diga ao fraco, eu sou forte, mas nunca fale o seguinte, né? Olha que eu sou isso, que eu sou aquilo,
e na verdade você não é nada daquilo. Deus sabe. Então, às vezes, né, você pode falar, o pastor acreditar, o irmão acreditar, mas Deus sabe que não é nada daquilo. E se há uma coisa que aborrece a Deus, queremos assim falar uma coisa e agir de outra forma, né? Jesus chamava os fariseus de hipócritas, né? Xingava eles no bom sentido lá, falava, vocês são hipócritas, né? E Jesus falava o seguinte, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, porque eles não faziam nada. Ele falava tudo o que devia fazer. Jesus falou assim, faça, porque é certo que deve fazer. Mas não faça como eles fazem, que eles não fazem nada. Então, que a nossa vida seja marcada por aquilo que nós façamos. Comece acreditando, né, que você tem um chamado. Comece acreditando que Deus vai te colocar situações na sua mão, que você vai transformar situações em bênção. Como? Não sei. O Espírito Santo, ele é poderoso para fazer isso aí. Não te preocupe com as suas limitações. Creia, né? Creia que Deus, ele chama e ele capacita. Pastor, né? Olha, só queira no seu coração. Quando você falar o seguinte, eu quero ser bênção, eu quero ajudar, eu quero que uma vida deixe de ir para o inferno, pelo menos, né? Então, irmão, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que Deus nos ama, que Deus nos dá tudo que nós precisamos, mas Ele quer que nós sejamos vasos de bênção. Que você seja uma palavra de esperança. Irmão, como é que eu posso ajudar? Eu lembro aqui de uma irmã que já não está mais já partiu para o Senhor, a irmã Sueli. Quem lembra da irmã Sueli? A irmã Sueli, ela é uma pessoa assim, de um coração tremendo. Ela tinha lá os seus probleminhas e tal, mas ela tinha uma persistência tão grande de falar de Deus, que ela vinha, às vezes, pastor, hoje, no ônibus, apareceu uma oportunidade e eu falei de Jesus para a pessoa. Pastor, lá no ponto de... Então, irmão, você fala assim, mas eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso ir na igreja, reunir lá umas pessoas, fazer uma palestra. Calma. Aonde você está, no seu ambiente, se você tiver um coração para falar em 2022, eu quero dar fruto, porque a palavra que nós lemos lá é que dê fruto que permaneça, para que tudo que você pediu, o Pai vos conceda. Começa por aí, fala, eu quero dar fruto, eu quero que o seu reino cresça, eu quero ser bênção, eu quero que o meu lar seja bênção, comunique luz. Olha, que coisa mais linda do que a sua casa ser um lugar em que as pessoas vão lá e recebam a paz de Deus na sua casa, ou você vai lá e leva paz para as pessoas. Então, a palavra diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, todos nós temos ele, né? Nós fomos reconciliados com Deus para que nós reconciliemos as outras pessoas com Deus. Então, creia nisso, né? 2022, para aquele que crê, vai experimentar as bênçãos de Deus, vai ver coisas grandiosas acontecendo através da sua vida, da sua atitude, da sua casa, enfim, eu não sei como é que é, Deus não me contou como, mas Ele falou o seguinte, que nós vamos ver em 2022, muita obra de Deus acontecendo, aonde a gente nunca esperava, amém? Você crê nisso? Fica em pé então, vamos